Oi gente, eu sou a Rô, sejam bem-vindos à minha biblioteca e hoje eu vim mostrar pra vocês as minhas leituras de agosto. Agosto foi um mês bem produtivo, eu gostei muito das minhas leituras e eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre elas, tá bom? Mas antes de eu falar sobre as minhas leituras, por favor, já deixa um like nesse vídeo, se inscreva no canal se você não for inscrito. E à medida que eu for comentando dos livros aqui, gente, comentem, porque eu tô sempre conversando com vocês, eu sempre leio todos os comentários. E claro que se você tiver interesse em comprar algum livro ou alguma outra coisa na Amazon, ou até mesmo de fazer o teste grátis que eu falei no vídeo passado da Amazon Prime, faça pelo link daqui do canal, que tá sempre aqui nos boxes de descrição de todos os vídeos. E você fazendo tanto assinatura ou comprando qualquer coisa na Amazon pelo link do canal, você vai estar ajudando muito sem pagar nada mais por isso. E vamos parar de enrolação e vamos direto para as leituras, né? Eu comecei um mês querendo fazer uma releitura, né? Porque eu já tinha lido esse livro há muito tempo atrás e deu uma vontade de relê-lo agora, que foi O Vilarejo, do Rafael Montes. Esse é um dos meus livros favoritos. Ele é formado por 7 contos que vão contando a história de diversos moradores desse vilarejo. E esse vilarejo, ele tá isolado pela neve, vivendo um momento assim onde as pessoas estão passando fome, estão passando por diversos problemas, e nós vamos acompanhar isso. E uma das coisas que eu mais gosto nesse livro é porque todos os contos se conectam, independente da ordem que você lê-los. E cada conto tem relação com um demônio do inferno que está relacionado a um dos 7 pecados capitais. Obviamente, a ordem que foi escolhida para estar aqui no livro, eu acho que deve ser a melhor ordem possível, porque as histórias não estão em ordem cronológica, mas você vai pegando sempre as pontinhas de uma história e de outra e juntando tudo na sua cabeça como se fosse um quebra-cabeça. Recomendo que leia na ordem, apesar de não ter problema se você quiser ler em ordens diferentes. Mas principalmente o primeiro e o último conto tem relação e eu acho importante que eles estejam nessa ordem de leitura. Esse, inclusive, foi o primeiro livro do Rafael Montes que eu li há anos atrás e eu me apaixonei pela escrita dele nesse livro e eu recomendo para todo mundo que, assim, se você não tiver uma preferência de ordem de leitura sobre os livros do Rafael, eu gosto muito desse aqui. Foi o que eu comecei e eu adorei. Ele é um livro bom de você pegar o tipo de escrita dele e se conectar a ela. E sem contar que essa edição é super caprichada, eu gosto muito da capa dela. E ela tem várias ilustrações no decorrer do livro, tipo assim. E em algumas páginas tem essas manchinhas de sangue nas páginas e eu achei isso um detalhe muito legal. Ainda falando de Rafael Montes, esse mês eu também li Uma Mulher no Escuro, que foi um livro um pouco diferente dos outros livros que eu li do Rafael, porque ele caminha mais para um thriller psicológico. Mas foi um diferente bom, porque ele conseguiu me surpreender. Quando eu tava na metade do livro, que eu achei que eu tava descobrindo as coisas, chegou no final e ele me surpreendeu com várias reviravoltas, com vários plot twists. Mas eu não vou me estender muito sobre esse livro, porque já tem resenha aqui no canal e eu vou deixar aqui nos cards pra vocês conferirem. E sabe aquela história que eu falo que livros de conto, normalmente a gente gosta mais de uns contos, gosta de outros, e tem uns que a gente não acha tão legal assim, ou que acha um pouco ruim? Então, eu li um livro esse mês em que essa minha teoria não se aplica. Esquece isso que eu falei, tá bom? Esquece isso, porque não se aplica esse livro. E eu tô falando de Sonhos Elétricos, do Philip K. Dick. Cara, eu tô encantada com a mente desse homem, com a visão de futuro que ele tinha. Pera, deixa eu ver quando esse livro foi lançado. Não sei quando o livro foi lançado a primeira vez. Eu sei que ele nasceu em 1928. E pro cara ter uma visão de futuro dessa, a mente dele... O desgraçado era um gênio. Basicamente é isso. Eu criei curiosidade por esse livro porque tinham me falado que tinha uma vibe meio Black Mirror, e apesar que eu realmente ter achado que Black Mirror decaiu um pouco, eu ainda gosto da série, então eu tive uma curiosidade. Só que isso aqui vai muito além do Black Mirror. E o primeiro ponto em que o Philip K. Dick me pegou dentro desses contos é porque a maioria deles envolve a paranoia dos personagens. Só que a maneira em que ele descreve isso é tão bem feita que eu tava me sentindo paranoica junto com os personagens. Eu já tava duvidando de tudo e de todos. Tem um conto aqui que, inclusive, o nome do conto é O Mano É,
que basicamente a mulher ela é casada com um cara, só que, assim, não faço ideia porque que eles são casados, porque o homem é bem chato, bem lixo mesmo, e ela já tá até pensando em se divorciar dele. Até que um dia ele faz uma viagem espacial, tem dessas, né, porque ele mistura uma realidade muito mais avançada do que a nossa, onde é comum ter viagens espaciais. E quando ele volta, ele não parece mais ele mesmo, ele voltou diferente, ele voltou mudado, sabe? E ela começa a achar que não é o marido dela. E nesse conto, eu comecei a ficar paranoica, porque eu tava pensando, será que aconteceu alguma coisa nessa viagem que esse homem mudou? Ou que será que pode ter acontecido? Ou será que realmente não é ele? Então eu tava entrando na paranoia junto com a mulher da história. Ele também tinha um pensamento muito crítico sobre a questão do consumismo, porque, por exemplo, aqui tem 2 contos que pegam muito forte, que o primeiro deles foi o argumento de venda, que foi um robô que ele ficava fazendo propaganda do próprio serviço dele, e a carga de informação que as pessoas recebem nesse universo de compre mais, compre isso, compre aquilo, é extravagante e mostra muito como que as pessoas facilmente podem ser controladas pelo consumismo. E outro também que pega bem essa ponta sobre a questão do consumismo é Foster, Você Já Morreu. Porque ele mostra numa civilização onde tudo é vendido e que as coisas recebem a atualização de tempos em tempos, e essas atualizações fazem você acreditar que você vai morrer se você não tiver aquilo, porque você precisa ter a tecnologia mais recente, os produtos de melhor qualidade, e você acaba se tornando refém das grandes empresas para estar sempre comprando mais. Não vou falar sobre todos os contos, porque senão eu acho que eu vou deixar o vídeo muito grande, mas assim, cara, não tem um conto que você diga, ah, tal conto é ruim. Não tem, simplesmente não tem. E além desse ponto da paranoia, da questão do consumismo, ele ainda aborda outros temas, como, por exemplo, o que acontecer com a nossa civilização devido à evolução das máquinas. Também pega um pouco de possessão alienígena, eu não sei se existe esse termo, mas vai por aí. Situações onde a nossa civilização simplesmente não existe mais, de como que ela pode se destruir, e em alguns pontos sobre do que é realmente ser humano e de realidades que se misturam e mudam completamente a vida das pessoas. Eu fiquei completamente encantada com a escrita desse autor. Eu quero ler tudo que esse homem escreveu. Dei 5 estrelas para esse livro, favoritei e, sinceramente, se você é fã de ficção científica, é um crime você ainda não ter lido esse livro. Então, pelo amor de Deus, leiam Sonhos Elétricos. Inclusive, tem série na Amazon Prime. Eu já comecei a assistir, eu vi só o primeiro episódio. Cada episódio é um conto do livro. E assim, gostei muito do primeiro, quero pegar um dia, sentar e assistir tudo. Porque, cara, essas histórias são magníficas. Se você é fã de ficção científica, você precisa ler esse livro do Philip K. Dick. Li esse mês também a HQ Frances, ou Frances, não sei como é que se pronuncia, da artista Loputin. Gente, é só vocês digitarem isso no Instagram que vocês vão achar o perfil dela. Cara, ela tem ilustrações belíssimas. Só pra vocês terem uma ideia, né? A HQ tem umas ilustrações assim. E, cara, isso é lindo. Sério, eu tô muito feliz. Eu achei o desenho traçado dessa artista magnífico. E super combinou com a história. Porque aqui nós vamos ter a Melina, que ela é uma bruxa, que ela foi selecionada por uma espécie de teste ou de desafio contra a melhor amiga dela pelo coven de bruxas que elas vivem. Só que ela não esperava ser escolhida, porque diferente da amiga dela, ela não é aquela pessoa, sabe, que se prepara para testes. Ela gosta de uma farra, gosta de encher a cara, então não estava preocupada. Então, na última noite, antes desse teste, ela acaba evocando um espírito que vem em forma de raposa, que é essa raposinha aqui. E aqui nós vamos ter a história dela se descobrindo, como que muitas vezes nós nos prendemos à expectativa dos outros e deixamos de ser quem somos de verdade. Mostra um pouco da amizade dela com esse espíritozinho de raposa, que apesar de ser uma noite só que eles se conhecem, eu achei que foi muito forte. A HQ transmitiu muito bem a amizade que eles formam ali, o laço que eles formam. Só teve uma coisinha que me incomodou um pouco, que foi o final. Ao que tudo indica, essa HQ é volume único, mas eu senti a necessidade de uma continuação,
porque, assim, a vida não é simples. E eu achei que precisava de umas consequências mais intensas referente a algo que ela faz aqui, que eu achei que se resolveu um pouco fácil. Então eu não sei se vai ter continuação, mas se tivesse uma continuação seria excelente que mostrasse a consequência dos atos da Melina nessa história. E outra HQ que eu li esse mês, e foi uma surpresa bem positiva, foi Aurora nas Sombras, também publicada pela Darkside. E assim, gente, essa HQ, ela é linda. A arte dela é muito bonita, porque ela tem aquele tipo de traçado meio de... sabe, de aquarela, desenhozinho bem de criança mesmo. Mas a história não é pra criança, gente, pelo amor de Deus, não entregue isso aqui na mão de uma criança. Não faça um negócio desse, tá bom? E aqui essa história começa de uma forma bem fofinha, com a nossa personagemzinha, que é essa menininha, tomando chá na casa dela com uma espécie de namoradinho, né? E do nada a casa dela começa a desmoronar e a cair uns pedaços da casa em cima deles. Então eles vão correndo, tentando sair daquele lugar, até que a gente percebe que eles moram dentro de um corpo de uma menininha morta. E isso aí já me fez ficar abismada, porque é isso que dá você comprar sem ler sinopse, sem nada, sabe? Porque eu queria saber o porquê que aquela menina tava ali, o como que ela morreu, quem são essas criaturazinhas e do porquê que eles estavam vivendo ali dentro. Então logo de cara eu fiquei cheia de perguntas sobre toda essa história. E nós vamos estar acompanhando esses personagens tentando encontrar um novo lugar pra morar, né? Porque deu alguma coisa muito errada na casa onde eles viviam. E aí que a desgraça começa descendo ladeira abaixo. Sério, não sei que termo usar pra explicar isso pra vocês. Porque nós vemos uma série de acontecimentos bizarros. Mas assim, bizarros mesmo. Tipo, o que me manteve presa lendo essa HQ é o fato dela ter esse traçado meio de aquarela, meio que suave, sabe? Pra pelo menos suavizar as coisas bizarras que estão acontecendo aqui. Sério, porque isso foi uma das coisas mais perturbadoras que eu já li na minha vida. O que mais me assusta é porque tem um fundo de verdade, tem uma crítica ali dentro. Porque assim, eles perderam a casa deles e eles estão fora da sua zona de conforto. E quando eles estão fora dessa zona de conforto, eles começam a mostrar traços da personalidade que não eram tão comuns, que não eram apresentados anteriormente. E, gente, eles mostram o pior do ser humano aqui, de verdade. E isso me chocou, porque foi uma HQ que eu li sentindo raiva. Eu sentia raiva dessas pessoazinhas, eu tinha vontade de esmagar elas. E ao mesmo tempo eu ficava do tipo assim, gente, eu tô sendo má também, socorro. Não sei o que tá acontecendo comigo. Você vê a Aurora, que ela é uma boa pessoa, ela tá tentando ajudar todo mundo naquele momento difícil, sabe? Ela quer ajudar, e isso é espontâneo, isso é sincero, mas ao mesmo tempo você vê as pessoas em volta dela sendo más e mesquinhas e egoísta e traindo e mentindo, e você vê tudo isso acontecendo e você fica meio que triste pela Aurora e com raiva de todo mundo em volta, e sério, foi uma HQ que me transmitiu sentimentos muito intensos que eu acho que eu nunca senti lendo HQ nenhuma. Mas assim, o que me confortou foi o final, porque é bizarro, mas eu gostei pra caraca que vocês não têm ideia. Isso aqui é um HQ que, pra ter noção, eu gostei muito do final e de tudo e da mensagem que passa. Só que eu não consigo definir que nota dá pra isso aqui. Eu queria muito ter um psicólogo, um psiquiatra pra eu entregar isso na mão dele. Dizer, lê, agora conversa comigo sobre. Eu nunca li nada que me transmitisse sentimentos tão intensos. E, gente, olha o tamanho disso aqui. O troço é mínimo, entendeu? E ele te transmite sensações que, às vezes, um livro inteiro gigantesco de 500 páginas não transmite. Eu não sei definir direito os meus sentimentos sobre essa HQ. Isso aqui é uma coisa que eu não posso dizer que você vai gostar ou que você vai odiar, mas é uma leitura para você sentar, ler e refletir sobre. Por favor, se você tiver lido, me chama no privado, me chama no Instagram, chega aqui no comentário, põe um avisozinho de spoiler, dá uns pontinhos e conversa comigo sobre isso, porque sério, eu preciso de alguém pra conversar sobre essa HQ e vocês não têm ideia. E sobre a leitura coletiva que eu participei esse mês, né, do time DLX, nós lemos A Sombria Queda da Elizabeth Frankenstein.
E essa história é uma espécie de reconto da história original, que é Frankenstein, só que contada através da Elizabeth, que é a noiva do Victor Frankenstein na história original. Confesso que quando eu peguei essa história para ler, eu não tinha muitas expectativas sobre ela e eu também não sabia muito sobre ela, ainda mais porque ele é pela visão da Elizabeth. E por ser uma personagem que praticamente não aparecia, eu fiquei surpresa porque a autora pegou e transformou ela numa mulher com muita personalidade, com a voz muito forte dentro da história. Ela tem seus objetivos, ela sabe ser calculista quando necessário para atingir os objetivos dela ou se safar de uma situação complicada. E a sensação que me deu quando eu estava lendo esse livro é que, na verdade, ele era uma espécie de complemento da história original. Como se aquilo que a gente tivesse lido não fosse totalmente verdade e que essa fosse a história verdadeira, que mostra as situações de como a história chegou naquele ponto. Mas assim, gente, se você ainda não leu o livro original, não tem problema nenhum, porque a escrita da autora foi tão bem feita que se você tiver lido a história original, você tem uma experiência, e se você não tiver lido, você tem uma experiência completamente diferente, mas eu acredito que talvez se eu não tivesse lido, eu teria ficado muito mais intrigada pelo fato de não saber nada o que iria acontecer, e estaria muito mais apreensiva e presa ao suspense que ela põe dentro do livro. Inclusive, durante a leitura, eu desejei não ter lido o original só para me sentir mais conectada ainda com a história. Porque pelo fato de eu ter lido o original, tinha coisas que, enquanto eu estava lendo esse livro, eu ficava, será que vai acontecer aquela coisa? Entendeu? Então, eu imagino que quem não tenha lido não tenha tido esse sentimento e quando as coisas aconteciam, tenham ficado ainda mais surpresos. Então, assim, se você não tiver lido a história original e quiser ler essa, não tem problema nenhum. Você pode ler à vontade. Não tem problema nenhum, você tem uma experiência completa. E se você quiser ler a história original, depois tudo bem. Outra coisa que eu gostei muito na escrita da autora é que, pela época em que essa história se passa, ela procurou botar um pouquinho mais de formalidade nos diálogos, só que não ficou aquela escrita pesada, maçante, arrastada que às vezes alguns clássicos têm. Ela só construiu um ambiente e uns diálogos coerentes com a época que se passavam, mas sem ser pesado. Só teve uma coisinha assim que eu não gostei muito, porque assim, quando você lê esse título, A Sombria Queda, sabe, você imagina coisas ruins acontecendo automaticamente com a personagem principal, já que o nome dela está no título. Aconteceram coisas ruins? Aconteceram. Queria que fosse um pouco pior? Queria. Porque eu sou dessa, gente. Eu tava me divertindo em detestar alguns pontos da personalidade da Elizabeth. Então, foi uma leitura muito positiva, porque você, apesar de não gostar muito da personalidade das pessoas envolvidas, você fica preso na trama, sabe? Você quer ver até onde vai chegar, você quer ver a desgraça acontecer. E ele fala muito também sobre o amor obsessivo. E eu achei a abordagem dela e a justificativa da história muito plausível. E eu achei a mente da autora muito criativa. Eu adorei essa leitura. Então, gente, essas foram as minhas leituras do mês de agosto. Vou deixar a resenha do Uma Mulher no Escuro aqui nos cards para vocês conferirem. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você gostou, por favor, não saia desse vídeo sem deixar um like e se inscrever no canal. E compartilhe com seus amigos também que gostam de ler. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e tchau!